Opa, falei, Copa do Mundo, evento mundial, período que pelo menos aqui no Brasil o dia de jogo se torna quase que feriado, onde o normal eram transmissões serem feitas por emissoras, canais importantes, ao ponto de que se alguém transmitisse pela internet, mesmo que fosse uma qualidade bizarra, com várias marcas d'água por cima e efeitos de distorção de imagem, a live ainda assim seria derrubada, isso porque, em questão de direito autoral, jogos oficiais eram somente a canais televisivos, a internet nunca foi vista como um concorrente, até agora, né? Casimiro bate recorde de audiência com a transmissão de Brasil e Suíça, o canal contou com 4,2 milhões de visualizações simultâneas, que atualmente se contabiliza um total de 20 milhões de views em menos de um dia, e isso é muita coisa. Não dá pra negar que o crescimento do Kazé foi algo absurdo, tanto os números que ele tem na Twitch quanto no YouTube. Por exemplo, esse canal onde ele tem feito as transmissões não é o seu canal principal. Na real, é um canal nativo, simplesmente uma conta que ele utilizou para esse projeto de transmissão, onde faz 3 semanas que vem recebendo conteúdos, e nesse meio tempo, a contagem de inscritos subiu de 66 mil para atual número de 3 milhões. Então sim, é um crescimento absurdo. Eu sinceramente nunca tinha visto algo do tipo no Brasil. É de se esperar que um canal secundário de alguém conhecido vá abater os seus 100 mil inscritos, mas atingir 3 milhões em menos de um mês. É inegável o nome que esse cara criou. E pelo que ele vem fazendo, os resultados ao vivo, os recordes de transmissão, a quantidade de pessoas deixando de assistir TV aberta pra ver algo dentro da internet, que é 5 milhões de pessoas não é pouca coisa, pelo seu conteúdo ser o mesmo que grandes emissoras de televisão, é de se esperar que a mídia especializada, os portais de notícias, jornalistas não vejam isso com bons olhos, até porque se torna concorrência. Porém, eu não esperava que fosse tanto. Usando até de homofobia, Kazé TV é uma arma das Big Techs contra a Globo, não é um título muito honesto. Se não reparar, é uma forma bem sutil de queima de reputação, ainda mais tratando de um jornal importante como a Folha de São Paulo, mas a situação se torna ainda pior quando você lê a matéria. Para saber qual bobagem foi escrita, a primeira coisa que me aparece é: nossas colunas são exclusivas para assinantes. Para poder ler, é só assinar um singelo valor que era de 20 conto por mês, então sim, a maioria das pessoas só fica no título da postagem, o que, como eu falei, nesse caso é perfeito. Tu ouve que o cara foi homofóbico, mas você não sabe o motivo, justamente para tu pagar o valor e conseguir acesso a isso, o que é lindo, né? Jornalismo sempre passando a informação mais clara possível, nem um pouco tendenciosa, imagina. Mas é claro que para isso é só desativar o script, que a situação se resolve, você pode ler toda a matéria, mas é aí que a situação se complica. De acordo com o UOL, a Globo alcançou sua maior audiência para o horário em uma década, assim como Casimiro atingiu a maior audiência da plataforma em todo o seu tempo de existência. O maior desafiante de Galvão estava nas plataformas YouTuber, Twitch e FIFA Plus. O influenciador Casimiro Miguel, e aqui ele bota um detalhe, que não chega a ser apropriadamente o apresentador nas transmissões, lembrando mais o animador. Qual é, né? O cara tá apresentando, sacanagem diminuir o trabalho dele assim. No jogo contra a Sérvia, ele estimulou seguidamente, mas não conseguiu bater recorde de transmissões online ao vivo. Que engraçado, né? Logo a Folha de São Paulo, lugar onde deveria ser mostrado informações verdadeiras, o cara meteu essa. Tudo quanto é portal de notícia anunciando que ele bateu o maior recorde de espectadores simultâneos da plataforma, mas aqui não. Aqui ele não conseguiu bater o recorde de transmissões online ao vivo, nem um pouco tendencioso omitir informação, né? Para além de suas interferências, a transmissão é tradicional, novamente tratando o trabalho do cara como se fosse algo ruim, como se ele atrapalhasse de alguma forma. Com o narrador, torcedor, comentarista e jogadores, detalhe nos adjetivos, né? Que trazem a ideia de que não são profissionais da área, como se um torcedor não pudesse narrar um jogo, e muito menos como se um jogador não pudesse ser comentarista. E é claro, né, tem um detalhezinho a mais, e a marca de ainda serem todos homens, porque na boa, isso era pra ser de alguma forma pejorativo, porque eu não entendi que diferença faz. Casimiro, em sua disrupção do espetáculo, carrega nos palavrões com passagens como aperta que eles peidam, ou estava com um cagaço de que fosse 0 a 0. E aí eu te pergunto, onde é que tá o palavrão? Na boa, esse jornalista tá de brincadeira, né? Ainda mais pensar que o cara se deu o trabalho de fazer toda uma crítica especializada em volta de Casimiro carrega nos palavrões, com passagens como aperta que eles peidam. Parece brincadeira, parece meme, página de fofoca fingindo ser real, mas nesse caso é real. É o domínio deles, é conta oficial. Esse cara realmente é um jornalista, tanto que sua conta é verificada, olha que bonitinho, mas ainda assim te custa acreditar que é verdade. Porém, realmente, um jornalista formado gastou do tempo dele pra fazer toda uma matéria em volta de um problema que não existe apenas por queima de reputação. Porque, na boa, a suposta homofobia causada pelo Kazé, que se tornou título da matéria e uma das poucas coisas que quem não é assinante consegue ler, resume isso daqui. No momento em que um jogador estava no chão, após ser atingido no pescoço, cobrou dos colegas um por um, rindo como um adolescente com duplo sentido homofóbico. Já tomou bolada no queixo? E é só isso. Esse foi o comentário absurdo que justifica o título da matéria, botar a imagem de alguém atrelado a algo do tipo num dos maiores portais de notícias do país, ainda mais quando a maior parte dos leitores não tem acesso ao que foi escrito, mas apenas a chamada de, usando até homofobia, Casimiro, vira, enfim. Jornalismo é sujo. Vale tudo quando o assunto é distorcer o acontecido pra queimar a reputação de alguém. Dizer que o comentário já tomou bolada no queixo é problemático é forçar tanto a situação que fica impossível de se levar a sério. Onde até mesmo quem é assinante da página não gostou da forma como foi escrita a matéria, e sim, para comentar você precisa ser assinante também. Pra botar um comentário só é possível se tu pagar os 20 conto, e é aquilo, né? Mais uma forma de controlar a reação dos leitores. Até porque quem não gostou, nunca que vai pagar pra escrever alguma coisa, o que ainda assim, a gente encontra pessoas discordando do que foi escrito. Que coluna preguiçosa, hein? Parece que o sujeito acordou mal-humorado pra
escrever qualquer coisa, coincidindo dessa coisa ser a transmissão do Cazé, é uma falta de disposição de entender e apreciar o que saia do ordinário. Uma transmissão alternativa da Copa, ou se não, a coluna descreve a transmissão como se ela se resumisse ao Casemiro falando palavrões e ofensas o tempo todo. Nada mais distante da realidade. O grande mérito dele é justamente o de conseguir conjugar uma cobertura profissional no que deve ser, com um toque de humor onde isso é cabível. Porque além desses comentários bem escritos, que, pô, os caras escrevem bem pra cacete, a gente também tem coisas como: esse artigo é um pau mandado mesmo. O que eu não vou negar, achei engraçado algo do tipo, no meio de tanta coisa bem escrita, no fim toda a situação se resume a algo bobo. Se fosse apenas um comentário de alguém aleatório, ninguém se importaria. Porém, se tratando de toda uma matéria, feita num dos maiores portais de notícias do país e ainda atrelando a imagem do cara a um problema sério de forma totalmente descuidada, se aproveitando do próprio site impedir com que não assinantes leiam o que foi escrito, tudo isso torna um problema real. Mas sabe o que é pior? Pior é que isso funciona. Se tratando de número de acessos, com certeza essa matéria foi muito além do normal, criando toda essa discussão, vídeos, divulgação orgânica dentro do Twitter, onde se comparar qualquer outra notícia desde esse dia, nenhuma outra publicação alcançou tanta gente, então sim. Não só deu certo, mas abre margem para ainda mais notícias como essa, com o jornalista sendo recompensado por omitir informação e inventar todo um problema que não existe num dos maiores jornais do país. Vale tudo contra a concorrência. Se o cara na internet tá conseguindo competir contra uma das maiores emissoras do país, é natural que eles se tornem algo, mas eu não esperava que eles fossem tão baixo, ao ponto de inventar história, criar um problema em algo simples. Paciência. No fim, a gente ainda tá falando do jornalismo profissional. Mas é isso. Obrigado por me ouvir até aqui. E abraço.